Juliana Rosa com a gente aqui no meio do dia. A Ju fez uma entrevista muito legal e esclarecedora com o Gabriel Galípolo, braço direito do ministro Fernando Haddad, no, no Ministério e indicado pelo governo federal à diretoria do Banco Central. Inclusive vai ser sabatinado daqui a alguns dias. E a Ju está aqui para contar alguns detalhes dessa entrevista, não é, Ju? Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio, Renan, boa tarde aí para o nosso convite. Fábio, era interessante fazer essa conversa, né, no dia seguinte daquela decisão do Copom, que a gente conversou que foi frustrante. E o Copom manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, que é referência, né, para as outras taxas bancárias, mas se esperava que no comunicado ele tivesse feito um discurso ali um pouco mais ameno, já dizendo que as coisas estão melhorando, né? A inflação está cedendo, as expectativas, o dólar já caiu abaixo dos 4,80 e tal, enfim, que está se abrindo um espaço para queda de juros. Mas ele não se comprometeu com queda de juros na próxima reunião, não trouxe ali uma mensagem mais positiva, né, trazendo esses elementos que melhoraram o espaço ali para queda de juros. Então, teve uma frustração, a Bolsa ontem caiu, com o temor aí das empresas, né, que têm feito apelos públicos, né, para o Banco Central, dizendo que eles já estão com muita dificuldade e tal, que já está acima do que eles estão podendo suportar e tal. E aí o Gabriel Galípolo, ele me disse que, claro, que era uma situação delicada para ele criticar o Banco Central, né, porque ele ainda nem entrou, né, precisa ser aprovado, sabatinado e tal, mas que sim, que olhando o mercado, né, ele lia que houve ali uma frustração e ele falou que o que ele quer tentar é construir uma ponte, construir o tal do caminho do meio, né, que o ministro Haddad vem falando. Então, ele acha que ele vai conseguir ajudar nessa construção de um consenso, caminhar junto para tentar encontrar um meio do caminho, né? Ele não chega a criticar ali diretamente, mas ele fala que, ao ler ali o comunicado do Banco Central, o Banco Central fala que ele está fazendo um trabalho para poder desacelerar mais a economia e aumentar o desemprego. E aí, enfim, não foi uma crítica direta, né, mas quando ele lê essa parte do documento, é interpretado ali, né, quando a gente ouve ele falar que ele joga luz a uma discussão que merece, né, ser melhor debatida, né, se a melhor forma de reduzir a inflação é colocando a economia ainda mais para baixo no momento em que a economia está sofrendo muito. Você tem uma melhora que está muito focada em agropecuária, mas quando você olha ali o consumo das famílias, o endividamento, a situação das empresas, a situação está muito difícil, né? Ô Ju, mas seria um remédio muito doloroso, né? Falar em aumento de desemprego para que a inflação fosse controlada e para que a economia, pensando a longo prazo, também fosse controlada, né? Na verdade, o que o Banco Central coloca ali não é nenhuma novidade, né? O Banco Central aumenta juros justamente para esfriar a atividade econômica, né? Isso gera menos emprego, né? Desaquece o mercado de trabalho e, com isso, ele puxa a inflação para baixo. A discussão, Fábio, que a gente está colocando e que ele vai chegar ali para também promover essa discussão qual é a dose do remédio, o que a gente vem falando, né? Ele fala, olha, o que o Banco Central coloca ali no documento, enfim, é de praxe, né? Ele deixa o juro alto, que ele acha que tem que desacelerar mais a economia para que a inflação caia. E a discussão que precisa ser feita, né? Que está sendo feita hoje, é o quanto que a dose do remédio ela é ideal ou se ela já não passou do ideal, e aquela coisa, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É o tal Você do pode antibiótico, curar. né? O exemplo do antibiótico, né? Que andou Ele rodando por exemplo, aí. Exato, ele até fala, né, que no evento o presidente do Banco Central falou, é importante tomar a cartela toda do antibiótico, né, defendendo
o juro alto por bastante tempo para poder consolidar a inflação baixa. Daí ele lembra que o ministro Haddad falou, sim, importante, claro, debelar a inflação, mas não precisa tomar 2 cartelas do antibiótico, né? É isso aí. Mas, enfim, vamos torcer para... Eu acho que ele fez uma entrevista, Fábio, Renan, muito... uma pessoa apaziguadora. Ele não chega com uma imagem já, assim, de vou forçar a barra para cair juros, mas ele é uma pessoa que busca construir uma ponte entre o governo e o Banco Central. E é importante que se construa pontes, né? A gente está muito no 880, né? Ou você é contra ou você é a favor, mas se ninguém ceder de um lado ou de outro, a gente não consegue resolver os problemas e fazer o Brasil ir para frente, né? Então, ele tem esse perfil conciliador e a gente tem que torcer para que ele consiga construir essa ponte, né? Ô Ju, você vem acompanhando essa saga da Selic, obviamente desde o comecinho, e trazendo todas as informações para a gente. Então, lá na virada do ano, na virada do governo, a expectativa era de que talvez na primeira reunião a Selic fosse mantida, mas houvesse ali uma sinalização de queda. Isso não aconteceu. E aí, quando você ouvia o mercado e os principais especialistas, os principais economistas do mercado e também os industriais, o que muitos diziam era, realmente é preciso ir com cautela. Isso foi mudando aos poucos. Eu não vou falar em unanimidade, porque não existe unanimidade para nada. Mas pelo que você percebe aí no mercado, a ideia de manutenção da taxa Selic em 13,75 já não é mais defendida por tanta gente assim, né? Acrescentando, inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que se juntou às críticas, falando que a alta da taxa de juros tem um impacto de 190 bilhões de reais na economia, dizendo que é difícil de entender a decisão do Banco Central de manter o juro tão alto. O próprio mercado financeiro está bem dividido. Eu converso com pessoas, inclusive de bancos, que acham que o Banco Central está exagerando e outras pessoas que acham que ele está certo, porque a inflação, embora tenha cedido, ainda está longe da meta, que é 3%. Aliás, essa é uma discussão, né, que o Lula queria mudar a meta e ainda não está definida a meta. Então, o Banco Central talvez esteja também se prendendo ao chamado livro-texto. Né? Eu só estou ali com uma planilha de Excel, né? E aí a projeção caiu, mas ainda não está na meta, e aí se mudar a meta, ou se a meta for confirmada em 3%, isso vai diminuir as incertezas da economia e, teoricamente, as expectativas vão melhorar, vão cair. E aí sim o Banco Central vai ter um espaço técnico ali para poder reduzir a Selic. Então você tem a explicação técnica, a explicação by the book, né, como é que chama, né, livro-texto, mas você tem as críticas também de que o mundo pós-pandemia tem uma série de mudanças de paradigmas, o mundo está mais inflacionário, né, se 3%, enfim, é uma discussão que cabe, claro, né, lógico que não da forma como o presidente fez, porque gerou muito ruído econômico, mas efetivamente, eu até perguntei para ele se talvez 3% não fosse, de fato, uma meta baixa para o Brasil, para a nossa estrutura e nesse pós-pandemia também, se faz sentido a gente jogar tanta economia para baixo para chegar nos 3%. Né? Então, você vê que ele está aberto a promover um debate, ele é uma pessoa considerada uma pessoa responsável, né? Um bom economista, já foi presidente de banco, ele até falou, é difícil me colocar numa caixinha. Eu perguntei para ele, você é liberal ou desenvolvimentista, afinal, né? E ele falou, olha, é engraçado, todo mundo me pergunta isso, eu tenho meus trabalhos acadêmicos voltados mais para esse olhar mais da presença do Estado, né, mais progressista e tal, mas eu já fui presidente de banco, eu já participei de privatizações, né, de PPI, de parceria público-privada, então eu acho que ele tem um perfil bacana que é justamente a procura do meio do caminho entre o 8 e o 80. Isso não precisa ser um ou outro, né, Ju? Não precisa ser, você não precisa se autodefinir ou deixar que as outras pessoas se definam como um ou outro, né? Em determinadas situações, talvez uma maneira de agir seja mais propícia para aquele determinado momento. E a pesquisa acadêmica é uma coisa e a prática profissional é outra, né? Exato, ainda tem isso, Renan, é bem lembrado. A gente até brinca muito entre o meio econômico, né? Uma coisa é você achar a ideia maravilhosa, outra coisa é você pegar e colocar isso em prática. Essa ideia parece boa, vamos testar. Aí tem uma distância longa, né?
Juliana Rosa, sempre com a gente aqui no meio do dia, esclarecendo as questões da economia. Um beijo, Ju. Até a próxima. Bom fim de Beijão semana. pra vocês. Valeu. Até.